Lockheed Skunk Works, Califórnia. Gerações de aeronaves escuras foram construídas aqui. Em anos recentes, seu estacionamento tem permanecido cheio. Ainda assim, oficialmente, há pouco trabalho em andamento aqui. Pouco demais para explicar toda a atividade. A produção de seu avião espião, o Blackbird, foi terminada há tempos. Seu último contrato era um avião do tipo Stealth. Ele está perto de ser completado. Mas isso não pode explicar o trabalho sendo feito por trás de portas fechadas. Será que uma nova aeronave preta e triangular está sendo construída? Especialistas em aviação suspeitam que a resposta está num documento do Pentágono datado de 1985. Uma aeronave misteriosa cujo nome de código é Projeto Aurora foi acidentalmente incluída nas verbas para os aviões espiões U-2 e Blackbird. Não houve menção dela desde então. A primeira coisa que eu vi sobre Aurora foi que disseram aos controladores de tráfego aéreo fora da costa oeste para esperar alvos de alta velocidade nas telas de seus radares. Que isso era um programa secreto, que eles não deveriam entrar em pânico, que não deveriam relatá-lo a mais ninguém. Uma outra informação e que realmente me fez começar a investigar a história do Aurora foi a sequência de estrondos transônicos sobre a Califórnia. Na quinta-feira, 18 de junho de 1992, às 7 da manhã, e 6 outras quintas-feiras na mesma hora no ano anterior, houve um pequeno tremor em Los Angeles. Incitado por telefonemas de moradores preocupados, Jim Monroe, do Departamento de Pesquisa Geológica Nacional, partiu para descobrir o que estava causando esse terremoto incomumente pontual. À sua disposição estava uma rede de estações de gravação de efeitos sísmicos. Ele rapidamente concluiu que foi um estrondo transônico duplo de uma aeronave supersônica. Monroe comparou a assinatura do estrondo da aeronave com os estrondos do ônibus espacial aterrissando fora de Los Angeles e os do Blackbird SR-71 no seu recorde mundial de voo transcontinental em 1991. Eram completamente diferentes. O tamanho e a extensão do estrondo eram singulares. Na verdade, temos um bocado de estrondos transônicos no sul da Califórnia. Um dos motivos é que o ônibus espacial aterrissa na base da Força Aérea de Edwards, fica no deserto. É possível dizer a direção, a velocidade e a altitude do objeto que está produzindo o estrondo se você tiver bons instrumentos para registrá-lo. Então, em relação a esses misteriosos estrondos que ouvimos, está muito claro que eles estão voando fora da costa, porque não temos nenhuma estação lá, não temos muitos dados. Então, realmente não podemos obter uma estimativa precisa da velocidade em que aquele objeto em particular estava viajando. Tudo o que podíamos dizer é que estava voando mais rápido do que a velocidade do som. Uma outra possibilidade é de ter sido um meteorito, e existem casos em que meteoritos produzem estrondos semelhantes. Entretanto, é óbvio que ter um meteorito passando toda quinta-feira de manhã é pouco provável. A explicação oficial era que os caças da Marinha Americana eram os responsáveis, mas poucos especialistas foram convencidos. A revelação veio quando Bill Sweetman recebeu o desenho de uma testemunha do que ele achava que só poderia ser o Aurora. Eu já tinha escrito umas 2 histórias sobre o Aurora, sugerindo que as evidências de que havia alguma coisa lá estavam se acumulando, e pelo correio recebi um bilhete e um desenho de um homem chamado Chris Gibson. Sua testemunha era uma das melhores no ramo. Chris Gibson era membro do Corpo Real de Observadores da Bretanha. Ele era parte de uma equipe de reconhecimento internacional, um dos mais importantes observadores de aeronaves militares do mundo. Um dia, em 1989, enquanto trabalhava numa plataforma de petróleo do Mar do Norte, um colega chamou Chris. Havia 4 aeronaves em formação. O avião líder era um bombardeiro Strata KC-135. E a bordo havia 2 caças-bombardeiro F-111. Logo atrás do bombardeiro Strata KC-135 estava uma aeronave triangular preta. Não tinha asas nem cauda. Era um triângulo preto perfeito. E nada do que eu tinha visto antes se parecia aquilo, o que era incomum, porque eu fui treinado para fazer reconhecimento instantâneo pelo Corpo Real de Observadores. E se eu não sabia o que era aquilo, é porque não estava em nenhum livro.
Este formato e os estrondos transônicos revelaram muito a Bill Sweetman. Se você olhar para uma aeronave projetada para voar ao que se chama de velocidade hipersônica, que é 5 ou 6 vezes maior do que a velocidade do som, ou até mais, existem várias coisas que se tornam absolutamente essenciais. É necessário um alto grau de enflechamento nas extremidades frontais das asas. Senão você começa a ter sérios problemas de arrasto e aquecimento aerodinâmico. Mesmo com um formato mais delgado, você ainda precisa de muito volume para o combustível, a propulsão, a tripulação, e a melhor maneira de conseguir isso é fundir as asas e o corpo da aeronave. Aí você obtém uma forma triangular característica, que mais parece um plano, idêntica ao que Chris viu. Em Amarillo, Texas, Steve Douglas pode ter capturado evidências fotográficas do Aurora. Ele mantém um sofisticado equipamento de monitoração de sinais na sua casa. Eu acho que era 23 de março de 92. Estava aqui no meu escritório quando a casa foi balançada pelo que parecia um enorme estrondo transônico. Eu já tinha ouvido muitos estrondos desses antes. Então sei que som é esse. Mas parecia contínuo. Não era só um estrondo que acabou de repente, e sim uma grande vibração que você podia sentir no peito. E as janelas vibraram também. E foi aí que eu vi essa aeronave voando a uma altíssima velocidade sobre a casa. Eu agarrei a minha câmera, sabendo que era algo diferente. Especialmente pelo formato da esteira de condensação do jato. Essa esteira de condensação formada de pequenos anéis é produzida por uma aeronave nada convencional. O ruído do seu motor também é singular. É um ruído regular, profundo, retumbante e pulsante, como se alguém estivesse partindo o céu. Você o sente mais no peito do que propriamente ouve. Ele não soa como um jato, ele não soa como um foguete. Simplesmente é singular, um som surpreendente. Esse tipo de esteira tem sido relatada no mundo todo. Esse filme, nunca divulgado antes, foi feito por um cinegrafista amador de um jato de passageiros transatlântico. É muito difícil esconder uma aeronave como o Aurora. A esteira e o ruído do motor são a assinatura de um impulso reator, o tipo de motor necessário para voar a velocidades hipersônicas. Com uma velocidade de cruzeiro de 8.540 km por hora, Mach 8, operando a uma órbita de cerca de 80 a 129 km de altitude, o Aurora poderia chegar a qualquer lugar do mundo em 3 horas. Mas nem todos acreditam que o Aurora existe. O nome Aurora apareceu inicialmente como parte de um documento financeiro não classificado. As pessoas presumiram que ele se referia a um programa de aeronaves hipersônicas. Ben Rich, o antigo chefe da Skunk Works, entretanto, revelou mais tarde que esse item se referia a fundos necessários para o desenvolvimento do bombardeiro B-2, que não tinha nada a ver com o avião hipersônico. E disse que tal avião não existia. O Aurora não é apenas uma alucinação. É uma investigação que ainda não foi encerrada. Eu acho que existem evidências suficientes provando que existe realmente um programa de alta velocidade. Como os projetos de aeronaves invisíveis que vieram antes, a existência do Aurora ainda é negada. Se o Aurora existe, sua principal base de testes provavelmente seria Dreamland em Wound Lake, Área 51, na área de testes nucleares de Nevada.